Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite também, pessoal do YouTube. Graça e paz nessa noite de hoje. O Everson, o maridão da nossa preleitora da noite, já entrou. Leal, boa noite, Leal. A paz de Deus para o Everson, Leal e Feliciano, Nena. Glória a Deus, glórias a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui reunidos para falar sobre o nome de Jesus, sobre suas maravilhas, sobre o que Ele tem para nós esta noite, né? Sobre a sua palavra. Tu pode aumentar, Alicia? A gente vai aqui continuar ouvindo o louvor. Enquanto isso, vocês vão mandando aviãozinhos para alguém que esteja precisando ouvir a palavra. Vou mandando aqui também. Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Diga que há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas caem. Se você crê que nesse nome há poder, diga mais forte: há poder. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas Bem, há poder no nome de Jesus, né? E as muralhas caíram. Muita alegria de estar aqui mais uma noite na casa de Lícia e de Leandro. E sempre nos recebe com o coração grato. Tira o louvor, porque senão vai derrubar o Instagram. Eita, tivemos que tirar, porque agora o Instagram não está mais aceitando que a gente coloque. Mandou um aviso aqui. Mas a paz do Senhor, Ana Maria, Danilo, meu irmão entrou, nosso Débora, sempre fiel, assim como Leal. Ele tá esperando ele aqui, ó. Pessoalmente, viu, Danilo? Tem que vir uma segunda-feira, ele é louco pra vir. Ele disse que quando for lá em casa ele vai. Vou aqui. Aqui. Ó, a gente tá aqui na casa de Lícia e Leandro, viu, Danilo? Comer um pãozinho de queijo. Pois é, minha gente, vamos dar início. Mais uma noite de Déboras, com a graça de Deus estamos aqui. Eu vou ler a armadura de Deus que está lá em Efésios 6, a partir do 10, como toda segunda-feira nós fazemos, para que a gente esteja sempre se lembrando das armaduras do Senhor, né? Do que a gente precisa nos dias bons e nos dias ruins. A partir do 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. E na Bíblia está escrito que eu nunca esqueça essa palavra, que a gente nunca esqueça desta palavra nos dias bons e nos dias ruins, com quem estamos lutando. Muitas vezes a gente quer brigar com pessoas, mas a gente está lutando não contra carne e sangue, e sim contra potestades, né? Que a gente tenha discernimento nesses momentos, que a gente use a palavra de Deus para nos proteger, né, das armadilhas do maligno. E em Efésios 6, 10, meditem nela todos os dias, como nós fazemos aqui toda segunda-feira. Bem, agora quem vai trazer a palavra hoje será nossa irmã Juliana. Eu vou estar orando por ela e pela palavra. Bem, Ju. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Deus, e não a nossa, Senhor. Eis aqui, Pai, a Tua filha, a Tua serva, a menina dos Teus olhos, Juliana, Deus, que está aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, para pregar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor a use, Pai, com graça e com sabedoria. A Tua serva, Senhor, tem um coração disponível para Te servir. Ó Deus, que o Senhor cuide, Pai, da sua família, do seu marido, seus filhos, seus familiares, Pai. Tudo aquilo que leva o nome de Juliana, Pai. Que o Senhor esteja protegendo, dando graças e ajuntando, Pai, debaixo de Tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor a use, Pai, para trazer o que Tu já colocou no coração dela. E que os nossos corações, tanto dos que estão aqui, dos que estão assistindo pela live, dos que ainda vão ouvir, Pai, sejam terrenos férteis para receber essa semente que hoje será plantada, Pai. Em nome de Jesus, que o diabo não roube, Pai, esta palavra, que a gente não esqueça, Pai. Em nome de Jesus, que fique gravado, Pai, dentro da nossa mente, do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Tá ligando? Boa noite. Depois de um tempinho longe, né? Voltando. Que o Senhor, que o Espírito Santo me use nessa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao livro de Timóteo. Eu vou estar falando sobre, no capítulo 6, que é o último do 1 Timóteo, né, para a gente iniciar um novo. Então, quem puder aí já abrir, né, sua Bíblia em Timóteo 6, a partir do 1, né, que nós vamos estar lendo. Eu vou começar a ler vou ler a primeira parte e depois a gente dá continuidade, amém? Em Timóteo 6:1, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Nesse início aqui, Paulo fala aqui para Timóteo, né, a respeito sobre... Eu entendi muito sobre a hierarquia, né, que nós temos que respeitar as autoridades que estão acima de nós. E independente, se a gente tem uma autoridade, inclusive eu vejo até hoje, assim, aqui no nosso
Dando um exemplo, no nosso país, né, nós temos um presidente, mesmo que você não concorde ou concorde, independente, nós temos que respeitar, porque ele é a autoridade nossa. Ele é a autoridade acima da gente, né? E assim seguido, de um prefeito, de um governador. Às vezes a gente, né, fica tão brava, a gente fica irado com tantas coisas que tá acontecendo. Mas aqui fala muito sobre esse princípio de autoridade, respeitar as autoridades, né? Independente. Se é uma autoridade na sua vida, igual nós temos aqui um pai, mãe, né? Às vezes a gente já é adulto, mas a gente acha que não precisa respeitar a autoridade dos nossos pais pelo fato de não ser mais dependente deles. Mas eles são a autoridade da nossa vida, né? Que foi quem Deus instituiu. Então, eu vejo assim, Paulo dando falando sobre isso, né? Para ter esse respeito, a hierarquia, as autoridades acima de você. E mesmo que, por exemplo, você tem um líder, um chefe, né? Seu patrão, ele é cristão, que a gente tem que continuar, não é porque ele é cristão e que ele vai ser uma pessoa que está buscando uma mudança, que você pode abusar um pouco disso, né? Porque às vezes a gente acaba passando dos limites, né? E achando que a gente pode fazer outro trabalho de qualquer jeito, ou a gente pode se relacionar ou falar, se dirigir a esse líder de qualquer forma, só pelo fato da gente falar, não, ele é cristão, ele não vai se irar contra mim ou não vai fazer nada que seja contrário à palavra, né? Então a gente acaba fazendo assim, testando, né? E isso a gente faz errado. Se fizer isso, testando o nosso chefe por ele ser cristão, nós estamos errando, nós estamos indo contra a palavra, né? Então, a gente tem que ter muito isso, né? Não fazer nada de qualquer jeito e servir com excelência. Independente se você está servindo na igreja ou se você está servindo no seu trabalho, independente onde você está servindo, você fazer com excelência. Porque tudo que você faz com excelência mostra o seu comprometimento, principalmente com o reino de Deus. Porque as coisas que são feitas quando nós somos cristãos, independente se é dentro da igreja ou fora dela, mostra, já reflete o nosso comprometimento com o quê? Com o Senhor, né? Porque nós fazemos as coisas da melhor forma. Então, a partir ali de Timóteo 3, ele vai falar um pouco aqui sobre o amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. E essa parte é muito interessante, porque eu acho que é algo que a gente vive muito, né? Hoje em dia, sobre a questão do dinheiro. Mas antes aqui, o que Paulo fala? Para a gente tomar um cuidado com as falsas doutrinas, né? Com aqueles que estão pregando um evangelho diferente, né? Pois são pessoas que estão querendo discutir o que? Ideologias e têm interesse em usar de heresias para lucrar financeiramente. Às vezes usam de entendimentos errados da Bíblia para, através disso, uma forma de ganhar, inclusive, dinheiro, de lucrar, ou de fazer algo que seja somente assim, em prol do teu bolso, né? E então, por isso que ele fala que quando você conhece a Bíblia, você tem entendimento da palavra, você vai saber quando a pessoa está falando algo que é verdade e quando ela não está, ou quando ela está tentando te convencer de algo que não está na Bíblia ou que não vem do Senhor. E para isso, às vezes, as pessoas usam da própria palavra para ter uma distorção dela.
né? Você lê a palavra e usa um entendimento errado. Mas, quando nós estamos ligados ao céu, o Espírito Santo é quem nos revela, né? A palavra certa é quem nos revela o que deve ser feito, como devemos agir diante disso. E o dinheiro, né? Como ele fala aqui, que é a raiz dos males, realmente, hoje a gente, eu falo assim, nós gostamos do dinheiro, né? Gostamos bastante, né? Mas a gente não deve amar o dinheiro. O dinheiro é importante, né? O Senhor permite que a gente possa ganhar dinheiro, mas esse dinheiro tem que ser usado em favor o quê? De benefícios não só a você, não só a sua família, mas a outros também. O Senhor te permite ter um trabalho. Ele que te permite ter comida na sua casa, ter um lugar para morar. Não é o seu esforço apenas, porque a gente acha que tudo isso são méritos nossos. Mas o Senhor permite que você tenha condições de trabalhar. Por quê? Porque Ele te dá forças para isso, para você chegar no teu trabalho e para você falar dele no teu trabalho. E se você não conseguir falar dele, basta simplesmente você mostrar o que tem em você. Mostrar ser uma pessoa que está de acordo com a palavra, que está de acordo com o Senhor, com as coisas que agradam ao Senhor. Então, é por isso que Ele nos permite ter um trabalho bom, ter um trabalho que nos ajude a ter... Às vezes, nós não vamos ter um trabalho que nos pague muito bem, mas às vezes nós vamos ter trabalhos que nós vamos ser muito bem financeiramente, muito bem sucedido. Mas isso tudo, a gente tem que entender que faz parte de um propósito do Senhor. Né? Ele quer que você chegue ali no seu trabalho e que você chegue, a pessoa te olhe e fale assim, essa pessoa é diferente. Né? Essa pessoa realmente tem o Senhor. Porque às vezes você não vai conseguir falar, mas é a sua conduta, é o teu caráter, é como você é ali dentro do seu trabalho, né? Das coisas certas, né? Da sua fidelidade em tudo o que o Senhor quer. Então, a gente tem que entender isso. O Senhor não vai permitir que nada falte na sua casa. Não se preocupe, Ele não vai. Ele vai sempre assim, se você estiver num período difícil... Gente, eu sou testemunha disso. O Senhor usa pessoas para te ajudar. Ele usa... às vezes a ajuda não vem só dali, daquele dinheiro, mas Ele vai ajudar pessoas à sua volta para fazer algo por você. E agora, se Deus permitiu também que você tenha uma situação financeira confortável, não é só para você guardar o teu dinheiro num período que possa ser difícil um dia. Não é só para isso. Mas o Senhor, Ele te permite isso para você saber administrar, para você saber ajudar o próximo também, para que essas riquezas sejam para fazer algo para outra pessoa, o bem, né, para o próximo. E não somente ali dentro da tua casa, né, porque a gente acha assim, não, às vezes a gente tem até medo de dinheiro acabar, né, e você pegar e voltar a ficar sem nada. Mas o Senhor conhece o seu coração, Ele vai te ajudar a administrar esse dinheiro e vai te ajudar a ter um coração generoso também com o teu próximo, né? Eu posso dizer, eu até hoje vim conversando aqui, né, no caminho com Kívia, Dona Rosângela, eu falei assim que na minha vida eu já tive várias fases em relação a isso, né? Tive a fase quando eu morava com os meus pais, da gente ter uma condição confortável, ou então de não ter, de ter uma condição bem assim apertada. No meu casamento também passei por situações, nossa, de estar super bem e de estar super mal também. E eu vejo que em cada situação dessa, o Senhor nos forjou para ver realmente quem nós somos, quando nós estamos com dinheiro e quando nós estávamos sem o dinheiro. Então, e nesse processo, o Senhor mostrou, assim, usou muitas pessoas para estar com a gente, muitas pessoas para nos ajudar. E até mesmo quando a gente, às vezes, ficava com vergonha, talvez, de pedir ajuda a alguém, mesmo assim o Senhor colocava alguém para vir e nos oferecer uma ajuda. Mas, ao mesmo tempo, quando estávamos numa situação confortável, o Senhor também nos colocou no nosso coração, aos poucos, assim, esse ato da generosidade, ajudar o próximo. Eu e meu marido, a gente nunca teve muito essa questão, assim, de segurar, né? Talvez, às vezes, é até um erro nosso, porque a gente acaba sendo aberto até demais, né? Quando a gente pode. Mas, assim, esquece de administrar um pouquinho.
Mas o Senhor colocou no nosso coração. Alguém precisou, vai lá e ajuda, só faz. Porque se Ele põe no seu coração, é porque Ele está na direção de tudo, Ele que está na frente. E a gente tem que entender que não é o dinheiro que toma conta da nossa vida. É a gente que controla o dinheiro e não Ele que nos controla. Não é Ele que é o nosso dono, né? Nós somos dono do dinheiro, nós somos dono do que nós vamos fazer com o dinheiro, porque o Senhor nos permitiu ter. O Senhor nos permitiu as riquezas. Mas também se o Senhor não quiser que você seja uma pessoa rica, financeiramente, entenda, Ele vai permitir que você seja rica em outras coisas também. Porque não é somente a riqueza que vai fazer você ser uma pessoa grande. Mas é o que você conhece, é o que tem no seu coração. É como você se comporta em relação ao dinheiro e também quando você não tem esse dinheiro. Às vezes nós achamos assim que você ter um currículo muito bom é um status. E tudo isso, todos esses status, eu tenho um currículo bom, eu sou formada, eu sou pós-graduada, ou então eu sou, CEO, oh meu Deus, meu marido falando isso, sou CEO de uma empresa. Então, se a gente, não é isso que vai mostrar você bem-sucedido, né? Não são somente esses rótulos, né, que nós ganhamos, mas é o que nós somos, é o que vem de dentro de você. Você pode ser uma pessoa que não tem um trabalho remunerado, mas você é uma pessoa riquíssima de conhecimento da palavra, e um conhecimento verdadeiro, riquíssima em amor ao próximo, riquíssima em estar fazendo algo pelo teu próximo. Então, a riqueza é isso. A riqueza não é o que você tem na conta bancária, e nem o que você é, e nem é o seu status, né? Às vezes a gente vê muitas famílias, eu já vi muito assim, pais que falam, não, eu quero que meu filho faça tal curso, que é um curso que vai dar dinheiro. Mas às vezes o teu filho não quer aquilo. E ele passa anos ali estudando para ser aquilo que você quer que ele seja, para ele ser financeiramente bem-sucedido, e às vezes você esquece de ensinar que ele pode ser o que ele quiser, desde que o Senhor esteja à frente de tudo. Que o Senhor que seja a direção. Porque onde o Senhor estiver, nós seremos bem-sucedidos. Mas esse bem-sucedido a gente confunde muito, que é somente se nós formos ricos, né, financeiramente, né, tivermos grandes palácios. Não é errado, tá, gente? É bênção, né, você ter dinheiro, ter condições. Mas a gente tem que entender também quais são os propósitos de Deus para a nossa vida e que não é isso que vai definir quem você é. Então, eu tenho visto assim, pessoas lutando muito, trabalhando muito. Hoje em dia a gente não consegue, às vezes, ter só um tipo de trabalho. Você tem que, para você se manter, ter um mínimo assim, de qualidade de vida, a gente tem trabalhado muito. E isso tem feito o quê? A gente esquecer de outras coisas que são importantes. E é o quê? É levar a palavra. Você está trabalhando muito, mas quando você chega no teu trabalho, você está falando de Deus? Você tá assim, nossa, eu tô muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer, meu dia é puxado, eu não tenho tempo para nada. Aí à noite eu chego em casa, eu tô cansada, eu quero descansar. Mas aí, como você tá servindo ao Senhor? Lá no teu trabalho, você tá servindo também? Ou não? Só tá trabalhando, né? Quando você chega em casa, você não consegue nem um dia para você estar servindo ao Senhor de alguma forma, né? E servir em amor, tá, gente? Não é servir por obrigação, é em amor. É isso que é riqueza, essas coisas. Agora, eu tenho visto mesmo muitas, às vezes a gente até vê em igrejas, vou citar igrejas, muitas pessoas fazendo várias coisas na igreja. E às vezes até julgada por isso, porque alguém vai falar assim, olha, ela não sai da igreja, tá ali o tempo todo, acho que é dona da igreja, já ouvi isso, tá, gente? Mas não é isso, é porque às vezes não tem quem sirva, as pessoas não querem servir na igreja. Aí aquela pessoa tem que fazer várias coisas, porque para ter gente que levar de alguma forma a palavra, de algum jeito, as pessoas conhecerem ao Senhor através dela, mas não é porque ela quer pegar tudo para ela não, mas é porque não tem pessoas assim com o coração pronto para ir lá e falar, eis-me aqui. E aí o que as pessoas mais fazem que não estão servindo? Primeiro julgando, não, mas ali naquele lugar eu não consigo me relacionar com aquelas pessoas. As pessoas são assim, as pessoas são assadas. E aí onde a gente volta novamente, o que está acontecendo?
Gente, todos nós somos o mesmo pro Senhor. Mesmo que aquela pessoa não entenda isso, mas nós que estamos buscando, a gente tem que falar, poxa, uma hora o Senhor vai tocar. E vai ser através do meu exemplo que essa pessoa vai mudar, né? Porque ela muda vendo você. Então a gente julga muito, nosso coração julga muito. Eu não consigo ouvir aquela pessoa. Sempre a gente está julgando o próximo, né? E julgando às vezes pelo quê? Pela aparência, pelo jeito de conversar, pelo que a pessoa se mostra por fora, né? Então é onde a gente vê, assim, nós não estamos cumprindo realmente o ID do Senhor, né? Por quê? Nós estamos preocupados que, não, deixa eu ir trabalhar, cuidar da minha casa, eu tenho o Senhor aqui no meu coração, mas é eu e Deus só, eu não preciso estar lá, e precisa sim, gente. Você precisa estar envolvida, porque como que você vai levar o evangelho, levar a palavra se você não estiver envolvida no meio de pessoas? Se você não estiver numa igreja ou em algo dentro de uma sociedade. É assim que você vai estar levando. Então, é por isso que Deus permite o seu trabalho para isso. Não é só para você achar que você precisa de um cargo melhor, de um outro cargo, de ganhar mais dinheiro. Mas é porque você precisa o quê? Ganhar mais pessoas para Cristo. Essa o meu entendimento aqui em Timóteo foi isso. Para a gente não deixar que o dinheiro seja a raiz dos nossos problemas, né? E é o que mais tem acontecido. O dinheiro tem se tornado, né, o Deus, né, na vida de muitas pessoas. Então, às vezes a gente até pensa, tem uma frase, né, que você fala assim, que a pessoa, ela é tão rica, né? É isso, eu tô falando certo, tão rico que só tem dinheiro. Não confundi, não, mas fala assim, tão rico que só tinha dinheiro. Então, o que nós vamos ensinar aos nossos filhos, né? Como vai ser o nosso tempo dedicado a eles também? Você está só trabalhando, esquecendo seus filhos porque você quer dar o melhor para eles? Você quer dar tudo de bom, você quer que eles tenham uma vida boa, mas e aí, você só está dando o teu dinheiro também? Aí lá na frente, o teu filho cresce, assim, você fala, poxa, eu tô sozinha, meu filho não quer saber de mim, mas por quê? Você não mostrou ao teu filho que às vezes o dinheiro é importante, mas o que é mais importante é o tempo que você dedica, é o que está dentro de você. Por que está existindo esse dinheiro, né? Por que o Senhor está te permitindo ter ele? E aqui no capítulo 11, recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Eu sempre ouço, assim, esse combate, o bom combate, quando é uma pessoa, às vezes, que lutou com algo e faleceu, né? Eu vejo muito essa frase, mas eu vejo aqui que Paulo tá dizendo assim, combata o bom combate da fé, porque você perseverar e permanecer na tua fé é uma luta e é uma luta diária, né? Mas a partir da hora que você permanece e persevera, você não é corrompido. Porque a primeira coisa que vai corromper o homem é o quê? É o dinheiro, tá? É a busca por dinheiro. De alguma forma, tá? Eu falo dinheiro, mas às vezes até o status entra nisso. Status, poder. Essa é a busca. E quanto mais poder tem, mais você quer ter. Então, eu achei isso muito forte, porque eu nunca tinha olhado essa frase com essa visão, né? Desse combate, porque a nossa vida é uma luta diária, né? É todo dia lutando para quê? Para seguir os caminhos do Senhor, para fazer o que é certo, né? A gente fala às vezes matar um leão por dia, mas é isso, é o que? Perseverar na fé. E diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, único que é imortal e habita uma luz inacessível, a quem ninguém nunca viu, nem pode ver.
A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviarão-se da fé. A graça seja com vocês. Ele fala algo aqui interessante que eu tinha falado no começo sobre o quê? Para você cuidar o que você está falando da palavra. Se você leia a palavra e fale aquilo que realmente vem do Senhor. Porque se você estiver desviando a palavra, falando aquilo que não convém, você está desviaram-se da fé. Você está fazendo com que algumas pessoas possam se desviar da fé, através até mesmo do que você está falando. Então a gente tem que ter cuidado até mesmo com o que a gente fala. Principalmente, principalmente com o que nós falamos. Porque isso pode fazer pessoas que ainda não têm um conhecimento da palavra se desviar, da fé. E tudo isso aqui fala o quê? Através do que também? Do seu comportamento, da arrogância diante do que você está criando, do que você está adquirindo na sua vida. Às vezes a gente até fala assim, eu só vou fazer tal coisa quando eu estiver ganhando muito bem, Mas a gente não tem que esperar estar com muito dinheiro para nada. A vida é agora, As coisas são agora. O futuro ao Senhor pertence mesmo. Mas vamos fazer o bem, vamos fazer o que tem que ser feito hoje, Acumular as nossas riquezas, sabe onde, gente? No céu. Para onde nós pretendemos ir, para onde nós queremos ir. Lá sim vai estar a nossa maior riqueza. Lá, ao lado do Senhor. E não aqui na terra. Aqui na terra, as nossas riquezas são para ajudar o próximo, são para fazer algo por alguém, para sobreviver. Mas o que mais a gente tem que guardar é o que vai valer o quê? Quando a gente for para a eternidade, ao lado do Senhor, Então, eu deixo uma pergunta aqui para vocês refletirem, E ver o que vocês, através dessa pergunta, talvez pedir ao Senhor discernimento, para o que fazer diante disso. Enquanto trabalhava, enquanto você está no seu trabalho, para quem você está falando de Jesus? O que você fez com o dinheiro, ou o que você faz com o dinheiro que Deus permite que você ganhe? E quantas pessoas você tem ajudado com aquilo que Deus está provendo na sua vida? Eu deixo essa reflexão para vocês. E eu gostaria de encerrar lendo um capítulo que eu acho muito... Em Mateus, Mateus 5:25. Entre em acordo... Ai, peraí que eu falei errado, gente. Gente, é Mateus 6, perdão. Falei errado, tá? 6:25. Não é, peraí. Calma aí, gente. Ai, eu tô errado. Calma aí que eu já chego lá. A pessoa se atrapalha bem no final. Perdi. Aí, achei. Pronto. Mateus 6:19. Os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. As meninas vão estar colocando um louvor também para a gente refletir sobre isso. E
Que vocês possam, assim, que o Senhor possa tocar o seu coração nesse momento e que essa palavra chegue com profundidade sobre realmente quais são os tesouros que você está acumulando. Boa noite, gente. Obrigada aí pela atenção. Eita, que palavra maravilhosa, hein? Que a Juliana nos trouxe. Bem reflexiva, né? Fala sobre o amor ao dinheiro. Não tem problema em você querer ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, né? Quem tem amor ao dinheiro, ele é mesquinho, ele passa por cima de qualquer coisa, né, para obtê-lo. Ele é arrogante. Então a gente aprendeu hoje que não há problema em ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. É você não colocar o dinheiro acima de Deus. É você não colocar o dinheiro acima do amor das pessoas, da sua família, acima do que você aprendeu na vida, do que é certo e o que é errado. E é muito preocupante ser rico, porque a palavra diz que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico, né, herdar o reino dos céus. Mas por quê, minha gente? Não porque um rico não mereça, mas porque quando muitas vezes você tem muito dinheiro, você vai gastar de forma desordenada, né? Com prostituição, com adultério, com coisas erradas mesmo, né? Com bebedeiras, com coisas que destrói a família, que destrói o casamento, que destrói sua própria vida. Então, equilíbrio, deixar de ser mesquinho, deixar de ser arrogante, deixar de colocar o dinheiro acima de Deus, é ter equilíbrio. A palavra é equilíbrio. E Juliana nos trouxe muito bem. Ficaram vários ensinamentos aqui. Quem puder, assista novamente. Porque Juliana nos trouxe grandes riquezas para o nosso coração. Riquezas que a traça, nem a ferrugem corrói, né? Riqueza que está aqui guardada, ó, na palavra de Deus. Essa é a riqueza que a gente precisa ter. Que a gente precisa, porque essa a gente vai levar para a vida verdadeira, como fala aqui na palavra, para a nossa vida eterna. Aqui é só uma passagem. E na vida verdadeira a gente vai levar as riquezas que a gente acumulou aqui, mas aquela riqueza que está aqui na palavra, que a gente coloca no coração e leva. Vamos escrevendo os pedidos de orações que nossa irmã Lícia vai estar orando. Alguém coloca? Para fixar? Aí tu aumenta o som. Vamos colocando, gente, orações de gratidão, seus pedidos, algo que você queira apresentar diante do Senhor, algo que você precisa de transformação, alguma cura, um milagre, uma porta de emprego, mudanças de dentro para fora, onde a gente precisa entregar ao Senhor e está orando por isso. Maria Zilma já colocou um pedido. Estamos aqui, minha gente, dispostos a estar orando, intercedendo por vidas, intercedendo pelos seus pedidos, apresentando a Deus aqueles pedidos que estão no seu coração. E aqueles que não querem escrever, que fale com Deus aquilo que está no seu coração. Que entregue a Deus alguma mudança que você precisa
você precisa de oração para conseguir. Eu encontrei o meu tesouro. E você já encontrou o seu? Meu bem mais precioso é o meu Deus. É o meu Jesus que morreu por mim. E que essa verdade está no meu coração. E não há nada melhor do que você encontrar esse tesouro que se chama Jesus. Ana Maria pede pela formatura do genro. Oração. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor esteja à frente desse momento, como Ele já está. Que o Senhor lhe dê livramentos, alegrias. Nessa caminhada, né? Arlete entrou. Boa noite, Arlete. A gente já está terminando, estamos nos pedidos de oração. Se você tiver um pedido para fazer, você coloque, mas depois vai ficar salva a palavra no feed e você vai lá e assista. Hoje Juliana nos trouxe falou sobre Timóteo, 1 Timóteo 6. Capítulo 6. Quando tu quiser, tu vem, viu, Lícia? No Calvário, nem a dor. Lícia está vindo para orar. Boa noite, gente. Vamos orar? Aguardar só um minutinho. Parece que estão olhando aí se tem algum pedido no YouTube. Aqui? Acho que não tem, não. Não, né? Então, vamos orar. Tá? Se surgindo algum pedido aí, vocês me passam e eu vou. Tá? Vocês falam em alta e eu fico aqui. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor está presente aqui. O Senhor, Pai, é o nosso convidado principal. Se o Senhor não estiver presente, Pai, isso aqui não passa de uma reunião de amigos, Pai, uma live qualquer. Mas quando o Senhor está presente, Pai, tudo deixa de ser qualquer, Pai. Porque o Rei da Glória está aqui. E eu louvo, Pai, eu me prostro, Pai, diante de Ti. Te peço perdão pelas minhas falhas, ó Deus. Te peço, Pai, que o Senhor venha nos visitar nessa noite. Te peço, Pai, que o Senhor visite cada um que está em casa, Pai, assistindo essa live, Pai. Eu sei que existem necessidades aqui que não foram postas, Pai, mas o Senhor é o Deus que tudo vê. O Senhor é o Deus que nos vê na intimidade. O Senhor é o Deus que nos vê, Pai, quando a gente acorda, Pai, muitas vezes ansioso, Pai, já com tantas atividades, Pai, para fazer durante o dia. O Senhor é o Deus, Pai, que conhece quem está passando, Pai, crises, Pai, financeiras, Pai, que a princípio às vezes até não faz sentido, Pai, ouvir uma palavra, Pai, como essa, Pai, porque a pessoa às vezes pensa, mas eu nem tenho dinheiro, mas muitas vezes, Pai, não se dá conta que o Senhor está poupando, porque muitas vezes não estamos preparados para termos, Pai. Trabalha no nosso coração, Pai. Sabemos que tem muitas pessoas, Pai, que a hora que começa a receber dinheiro se perde. Deus, sabemos que existem pessoas, Pai, que quando começa, Pai, a prosperar na vida, já não quer mais saber de andar na Tua presença. Pessoas que oravam, que jejuavam, pessoas que buscavam o Senhor, Pai, com fervor, pessoas que eram tão usadas, Pai, por Ti. E a partir do momento que o dinheiro cai na conta, começa a esfriar. Deus, e sabemos, Pai, que é o nosso maior presente, Pai, é a eternidade. O Senhor não quer que a gente perca, Pai. E por isso, muitas vezes, Pai, o Senhor, Pai, ao nosso ver, o Senhor demora para nos dar aquilo que a gente tanto pede, Pai.
mas na verdade sabemos que é o teu trabalhar nas nossas vidas para que o Senhor não nos perca, Pai, e para que a gente não te perca de vista, meu Deus. Trabalha, Pai, nas nossas vidas, nos ensina, Pai, a ser filhos generosos, Pai. Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, Senhor. Amém. Deus, eu quero te pedir que o Senhor coloque no nosso coração a alegria de dar na tua casa, Pai, a alegria de abençoar pessoas que precisam mais do que a gente. A alegria, Pai, de dividir, Senhor, aquilo que cai na nossa conta, Pai. Eu quero, Pai, apresentar, Deus, a saúde da minha mãe, Senhor, que está com dores, Pai, que sequelas, Pai, daquela herpes zoster, Pai, que ela contraiu. E eu quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor a visite nessa hora. Tu és, Pai, o Deus que cura, Deus. Deus, Tu és Jeová Rafá. Eu sei, Pai, que o Senhor pode curar, Deus. O Senhor pode, Pai, fazer com que essas dores cessem, Pai. Eu quero, Pai, liberar uma palavra de cura, Pai, sobre a vida dela nessa noite. Pai, que o Senhor possa curá-la, Pai, que o Senhor possa tocar, Deus, na cabeça dela, nos lugares onde dói, onde repuxa, Pai, onde há sequelas. Deus, eu quero pedir, Deus, a todo mundo que está assistindo essa live, que por acaso tem alguma dor, seja física, seja emocional, seja uma tristeza, seja um arrependimento, seja algo que está ali martelando na mente. Eu quero te pedir, Pai, que faça cessar, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus, Pai, que quando o Senhor passa, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, a tua palavra diz que é o cheiro das águas, Pai. Ó Deus, as águas do teu Espírito, quando elas passam por nós, Pai, Deus, aquilo que dói tem que parar de doer. Aquilo, Pai, que não existe, passa a existir, Pai. A vida que não existe, Pai, o Senhor faz existir. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor passe, Pai, da tua água, Pai, sobre as pessoas que estão ouvindo. Que o teu Espírito trabalhe, Pai, no coração e na mente, Pai, das pessoas, Pai, que estão, Pai, entristecidas, que estão com questões, Pai, para serem resolvidas. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visite o Rodrigo nessa hora. Passa, Deus, o teu rio, Pai, ali na causa do Rodrigo, na vida dele, as questões que ele tem diante do Senhor, Pai, vai cessando todo o embaraço, Deus, em nome de Jesus. Dá ao Rodrigo, Pai, uma sensibilidade, Pai. Rodrigo, Deus, é o seu filho, né, Dona Rosângela? O filho da Dona Rosângela, Pai. Visita ele, Deus, com poder, Deus. Toma, Deus, também, Pai, o coração do irmão, Senhor, da Maria Zilma, Deus, do Valmir. Visita ele, Pai, nessa hora. Quebranta o coração dele, Pai. O Senhor, Deus, Pai, que faz, Pai, o coração de pedra se transformar no coração de carne. Deus, o teu Espírito é o que, o que nos transforma, Pai. Eu quero te pedir, Deus, visita o coração do Valmir nessa hora, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei se há uma dureza, Pai, no coração dele, mas o Senhor, Deus, conhece todas as coisas. E é o Senhor, Deus, Pai, que move, Pai, e o que transforma. Tua palavra diz, Pai, que como ribeiro de águas, Pai, assim é o coração do rei nas tuas mãos, Pai. Imagina, Pai, o nosso coração. Pai, o Senhor inclina para onde o Senhor quer, Pai. Obrigada, Deus. Te peço pela formatura do genro, Pai, da Ana Maria, que o Senhor possa visitá-lo, levá-lo, Pai. Levar as pessoas da formatura dele debaixo da tua graça, da tua paz. É um momento de alegria, Deus. Que haja alegria, que haja gratidão, Deus, por essa formatura, Deus. Amém. Quero te pedir pelo sobrinho da Arlete também, Deus, que descobriu um tumor no pescoço. Deus, o dia mal, Pai, ele chega para todo mundo, Pai. Que nós estamos, Pai, no mundo, Pai. E a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, Pai. Mas que a gente tivesse bom ânimo, Pai, porque o Senhor venceu o mundo. Deus, o Senhor venceu a morte, Pai. O que é difícil para ti? Acaso há difíceis e impossíveis para ti? Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor vai nesse pescoço desse homem, Pai, e cure, Deus. Levante, Pai, os médicos, tudo que for preciso, Pai, para o tratamento dele, Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te oro, te agradeço e te louvo, Deus, por essa palavra tão bendita, Pai. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Não deixe, Pai, que a gente deixe de sonhar, ó Deus, com medo de perder, Pai, a tua presença, mas que a gente também não perca a tua presença, Pai. Se for, Pai, pra gente te perder da nossa vida, Pai, é melhor que a gente fique pobre mesmo, Pai. É no português, claro, é isso, Jesus. Então, Deus, nos dê um coração, Pai, cheio da tua graça. Amém. Que nós venhamos a ter, Pai, a verdadeira riqueza, Pai, que é a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe. Que bênção, Senhor. E ao final dessa live, dessa noite, somos só gratidão a Deus, né? Porque Deus tem nos mantido perseverantes na presença dEle. E nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nem dinheiro, nem riqueza, nem pobreza, nem profundidade, nada. Nada, nem morte, nem doença, nada,
pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. E é com muita alegria que eu finalizo essa noite, com o coração cheio de gratidão, de amor, porque continuamos e vamos continuar perseverando no nome de Jesus. Amém. Agradecendo pelas portas abertas aqui para receber as Déboras. E que a gente continue, e que vocês aí também continuem firmes e fortes, perseverando, não importa a tempestade, não importa a alegria, não importa a tristeza. Vamos continuar firmes e fortes na presença do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, sejam conosco. E até a próxima segunda-feira, se a Deus assim permitir. Amém. Boa noite.